assunto é na Band News FM. Bom dia, Murilo, 9h54. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Peraí, dá bom dia de novo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Agora, mais uma vez, dê bom dia de novo. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Vamos que vamos. Bom dia, bem-vindo. Esse assunto, é bom trabalhar com a Sinine, que a gente não combina não, e ela já taca a pauta na gente. É bom, mas assim, é importante, é bom, né? Geralmente eu chego aqui, gente, tem uma pauta para o comentário e tal, mas eu acho bom. E é um assunto importante que a gente sempre está discutindo aqui, que são as concessões e privatizações das estradas. Vou começar pela segunda. Sem dúvida nenhuma, esse terceiro mandato do Lula é um novo Lula. Não tenho dúvida nenhuma, é um Lula muito mais flex, né? Não tem nada, hoje a gente não pode classificar o Lula como um político de esquerda, né? O Lula hoje é um político de centro. Assim, centro-esquerda, né? É um político que tem uma pegada social muito forte, né? Tem um discurso social muito forte, mas ele aderiu há algum tempo já nesse terceiro mandato, sem dúvida nenhuma, a conceitos que antes talvez repudiava, que não concordava, e um deles, por exemplo, são as privatizações e as concessões das rodovias, né? Tá meio que consensuado no Brasil que o poder público não consegue construir e manter rodovias, né? As rodovias federais, estaduais, se você pegar um ranking do Brasil das melhores rodovias federais e estaduais, você vai ver que entre as 10 primeiras, 9 ou 10 delas, 90% delas ou até 100% são rodovias privatizadas, rodovias concessionadas, né? A gente pode discutir se isso é bom ou ruim, mas é um fato. Estou trazendo um fato aqui: a qualidade das rodovias concessionadas, a qualidade das rodovias não concessionadas, geridas pelo Estado ou pela União. E acho que o Lula já aderiu a isso, mas agora, como você bem disse, ele está materializando isso até no discurso, né? Está no discurso dele essa questão. O que a gente cobra, né? Que a gente, enquanto imprensa, enquanto, vamos dizer, um órgão fiscalizador, informalmente a imprensa é um órgão que fiscaliza também, a gente cobra que esses contratos sejam bem feitos, que as empresas tenham obrigações e cumpram as suas obrigações. Porque o que aconteceu na 040 aqui foi um escárnio na concessão anterior, né? Foi um absurdo o que aconteceu. A empresa concordou com o contrato, fechou um contrato e de repente disse que o contrato não era mais vantajoso para ela e abandonou as obras, deixou a rodovia abandonada, né? E o que ela recebeu? O que ela fez com o que ela recebeu? Ou seja, a empresa, até o momento que ela estava lucrando, ela fez um contrato, ela assinou um contrato e de repente ela pega e abandona aquela concessão. Deveria ter devolvido, então, parte do dinheiro que recebeu, né? Deveria ter devolvido para a União. Então, acho que o que falta ainda nesse modelo de concessão de rodovia, em alguns deles, né? São Paulo aí tem vários modelos bem-sucedidos há muito tempo já, né? Há muitos anos, interior de São Paulo, muito tempo já tem essas rodovias bem-sucedidas. Aqui também no trecho de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro é uma concessão já antiga. É caro, é um pedágio caro, aquele que você paga de Juiz de Fora até o Rio, Concer, se eu não me engano, que é a concessionária, mas é um trecho muito bom, você pega uma estrada muito boa, então assim, você paga, mas aí você fica depois você fica até assim, pô, realmente é um trecho bem cuidado, bem administrado, o asfalto tá bom, você vê ali pontos de apoio, aquela coisa toda que você espera, que o motorista espera quando paga um pedágio. Então, o que está faltando aqui nas rodovias mineiras, né, sejam elas federais ou estaduais, rodovias que cortam o estado de Minas Gerais, essa fiscalização, são contratos bem feitos e fazer que as concessionárias cumpram o que está no contrato. Agora há uma nova expectativa sobre a 040, né? Uma nova concessionária pegou esse trecho, até entrevistamos o pessoal aqui, fizeram promessas e tal, de investimentos, né? De acordo com o calendário, mas já prometeram melhoria já num curto prazo. A gente fica nessa expectativa também da BR-381, né? Nesse trecho aqui que Luciana passa muito, né? Eu também passo, que é aqui de Belo Horizonte até Governador Valadares, né? Passando por Ipatinga, passando por João Molevade. Belo Oriente, exatamente, é 381. Esse é um trecho urgente, né? Que a gente tem que ter uma concessão e que já tenha obras de imediato, né? Porque foi uma concessão, quando começou a duplicação no governo Dilma ainda, acho que o DENIT já estava até com o ministro Alexandre Silveira na época, hoje ministro de Minas e Energia, ele era responsável pelo DENIT aqui em Minas Gerais na época, né? Aquilo foi um outro escárnio também. Eles leiloaram a concessão em vários trechos. E as empresas começaram a abandonar os trechos. E até hoje você vê obras abandonadas, né? O governo federal pegou, assumiu
algum desses três tocou essas obras. Durante o governo passado, alguns três também foram realizados, mas ainda há um grande problema naquela rodovia, né? Alguns túneis foram inaugurados, 2 ou 3 túneis foram inaugurados, mas ainda há um problema gigante, gigante naquela rodovia. Então, acho que esse é um tema super pertinente. Agradeço o Sinini aqui pela pauta. E eu acho que... Não, mas é verdade. Pauta bomba surpresa. Não, é bom. Assim, eu estava com outro assunto, mas esse assunto é bom e é urgente. Né? Então, assim, a gente quer as concessões. O motorista hoje, acho que já não tem essa relutância em pagar pedágio mais em estrada, né? Acho que quando fala de privatização, de um modo geral, o brasileiro ainda reage mal. Mas, no caso das estradas, eu acho que já é um consenso aí. Eu acho que a maioria da população já aceita pagar. Mas tem que ter resultado. Não adianta pagar para não ter duplicação, pagar para não ter serviço de apoio e emergência ali em caso de acidentes, né? Não adianta pagar para não ter melhorias nas estradas, né? Isso não adianta. Se a gente pagar, por exemplo, e ver a BR-381 duplicada até Governador Valadares, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar em pagar. Rodovia conhecida como rodovia da morte nesse trecho, uma das piores rodovias, uma das rodovias com o maior número de acidentes com mortes. Se a gente pagar por esse trecho e tiver esse resultado, a gente concorda. Falta então essa modelagem melhor de contratos e obras mais efetivas, cobrar mais também das concessionárias, né? Não dá para você pegar uma concessão e depois, não estou tendo o lucro que eu imaginei quando eu assinei o contrato, então vou abandonar. Ora, então você calculou mal a sua projeção de lucro, você tem que arcar no mínimo, eu deveria devolver o dinheiro, tá? Então acho que esse é um assunto super importante. Queria só fazer mais 2 ponderações que se me permitem. Um é desse caso, né, que vocês já comentaram muito, desse vídeo que viralizou de um rapaz pagando R$10 em Itaúna para poder bater, chicotear o outro com um cinto, uma cinta. É um caso absurdo, mas o agressor, e eu não estou defendendo ele aqui, por favor, mas ele me parece um sujeito tão ignorante, mas ignorante na concepção mais ampla que se pode imaginar da palavra, né, que além de ser preso, ele deveria ser obrigado a ter aulas, sabe? Aulas. Ele deveria ser obrigado a frequentar aulas, seja aula de história, aula mínimas, assim, que ele me parece um sujeito ignorante, aquele sujeito que, né, tem aquela informação hoje que a gente fala só via WhatsApp, um sujeito que não tem instrução mesmo. Eu achei assim, é tão vil aquele vídeo, a atitude dele, né? É uma coisa tão impensada que eu acho que é um sujeito realmente ignorante. Isso não quer dizer que ele não deve ser punido. Ele deve ser punido, deve ser preso, mas acho que uma das sanções a ele deve ser obrigar ele a frequentar aulas, né? Seja aula de história, seja aula de sociologia, né? Para ele entrar um pouco de humanidade ali naquela cabeça que eu acho que está faltando. E um outro registro é que hoje já se completam 2 dias que o governador Romeu Zema se mantém em silêncio, eu vou cobrar o governador aqui, pelo fato do governador ter ambições, e não esconder essas, inclusive ambições políticas, eleitorais, ser até presidente da República. Então, acho que é muito importante a gente ouvir do governador Romeu Zema qual a opinião dele sobre esse plano de golpe de Estado que foi revelado pela Polícia Federal anteontem, agora com o indiciamento de Bolsonaro, do vice dele, né, na época, o general Braga Neto. Claro, gente, indiciamento é só indícios, né? Bolsonaro ainda não é culpado por nada, né? Há indícios da participação dele, mas que houve uma tentativa de golpe, né, que foi várias vezes minimizada naquele 8 de janeiro, chegaram a falar que é só vandalismo, que era não sei o quê. Aquilo fazia parte de um movimento, como está se vendo agora nessa operação revelada aí pela Polícia Federal, né? Havia grupos ali atuando, grupos militares, grupos na porta dos quartéis, grupo político, havia vários núcleos atuando para a tentativa de um golpe. Ainda bem que era um bando de pessoas aí de pouca capacidade intelectual, trapalhões, ainda bem, porque senão esse golpe teria sido efetivado. Então, assim, eu queria ouvir, acho muito importante o governador Romeu Zema se pronunciar sobre isso, né? Ele é governador de um estado super importante como Minas Gerais e tem pretensões. Ele já falou que quer participar do processo eleitoral de 26, seja como vice, seja como um apoiador ou seja como candidato à presidência da República. Então, segundo dia aqui, eu vou criar um golpômetro aqui, esperando que o Zema se manifeste sobre essa, né, de livre e espontânea vontade, que acho que quando a imprensa estiver com ele, vai perguntar para ele, mas eu esperava que ele se manifestasse, né? Ele concorda com isso? Ele sempre andou de mãos dadas com o Bolsonaro, ele concorda com isso? Ele não concorda? Ele acha que um golpe de Estado não é uma coisa boa? Ou ele acha que é uma coisa, ok, se desse certo, estava tudo bem? Assim, acho que a gente tem que ouvir o governador Romeu Zema sobre isso, né? Todo dia eu acesso aqui, acordo, olho aqui a rede social dele, à procura de uma manifestação, mas ainda não escutei, tá bom? É isso os registros. Um terceiro e último registro, gente,
Agora uma dica cultural aqui, roubando a vaga da Luciana. Imagine. Ópera, Hilda Furacão, Palácio das Artes, Orquestra de Ouro Preto. Eu nem sei se tem ingresso mais, talvez nem é uma dica cultural, só uma observação cultural, mas é um espetáculo, gente. Muito legal. A Orquestra de Ouro Preto tem que ser louvada, premiada. O maestro Rodrigo Toffolo é um multiempreendedor, né? Ele tem umas ideias sensacionais. E pegar o livro do Roberto Drummond, Hilda Furacão, que já virou série, já virou peça de teatro, mas transformar numa ópera com a participação da orquestra foi algo assim genial. Eu assisti ontem e fiquei assim impressionado. Claro, né, gente, é uma ópera, é longo, é um musical cantado, aquela coisa toda, mas é sensacional. A música do Tim Rescala. Nossa. É muito legal, viu? Vale a pena, se você ficou interessado, não tem ingresso, vai lá para a Porta Palácio das Artes, às vezes você consegue comprar de um cambista ali de última hora ainda. Olha, ele incentivando. É realidade. Eu acho que não tem mais ingresso, pelo que eu conversei, parece que está esgotado. Eu vou checar. E são só duas apresentações, uma ontem e uma hoje. Mas assim, se tiver ingresso, ainda compre. Se não tiver, vai lá para a porta. Às vezes você consegue lá. Entrem lá no Eventim. Vale a pena, vendas gente. pelo Eventim. E já deixa o pedido aqui para a Orquestra de Ouro Preto marcar novas apresentações. Estão rodando, foram em São Paulo, agora BH. Mas que pelo menos uma semana aqui depois, porque vale a pena, né? E diz muito pra gente, né? Diz de Belo Horizonte, uma história que se passou em BH, década de 60, personagens conhecidos da história da cidade. É muito, muito legal, viu? Vale a pena demais. Quem tiver oportunidade, não deixe de ir.